Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Feche os teus olhos, Espírito Santo, traga-nos nesta hora a inspiração e a revelação da palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amados, a palavra que nos trago nesta noite é uma palavra muito simples, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração, amém? Deus, Ele tem os seus meios, Ele tem os seus propósitos em nossas vidas, né? A princípio não fazia parte dos meus planos estar hoje aqui, né? Nós viemos ali de Brasília para passar poucos dias aqui no Pará, e já tivemos alguns compromissos, né? Tivemos 2 dias ministrando ali em Tailândia, 2 dias ministrando em Pau d'Arco, e a princípio estava programado para a gente ir na sexta-feira para Palmas. Iríamos passar o final de semana em Palmas e depois voltaríamos para Brasília. Mas quando o Zé Canaã, juntamente com a minha tia, nos falou deste culto, nos convidando para trazer a palavra, o que me fez aceitar esse convite foi justamente o tema deste culto. Quando me falaram que era um culto voltado para missões, que era um culto de missões, isso fez com que o meu coração disparasse e batesse um pouco mais forte, e fez com que eu anulasse um pouco ali a nossa ida para Palmas. Então decidimos estar hoje aqui para falar da palavra do Senhor. Porque missões é algo que está no coração de Deus, precisa estar no coração também da igreja do Senhor Jesus, não é verdade? E nesta passagem que nós lemos aqui, nos fala do início do ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele estava ali com 30 anos de idade quando ele começa o seu ministério, depois de uma noite inteira de oração. Jesus, na noite anterior, ele tinha passado a noite toda no monte orando, conversando com Deus, e eu creio que durante aquela noite de oração, Deus trouxe a revelação dos homens que ele teria que escolher para ser os grandes missionários na face da terra, que iria expandir a igreja de Cristo após a sua morte. O que eu acho interessante é que quando Jesus ele sai no dia seguinte para escolher os seus primeiros missionários, para escolher os seus primeiros discípulos, eu acho interessante o lugar que Jesus foi. Sabe, Jesus ele poderia ter ido em tantos lugares, né? Jesus ele poderia ter ido a uma escola rabínica da época, né? Escolhido os melhores alunos. Jesus poderia ter ido até um grande curso de teologia, um seminário, aonde ele poderia escolher teólogos, pessoas capacitadas, conhecedoras da Torá, da palavra, da lei. Mas não, Jesus decide começar o seu ministério na praia. E os primeiros homens que o Senhor Jesus escolhe para esta obra são pescadores, homens que não tinham conhecimentos, homens que não tinham estudos, homens que não tinham faculdade, homens que não tinham anel de formatura no dedo, homens que mal sabiam falar direito, eram homens rudes. Mas são estes homens que Jesus começa o seu ministério, são estes homens que Jesus olha para eles e decide acreditar neles, e decide escolher. Então Jesus, caminhando pela praia, ele vê 2 homens, 2 pescadores,
estavam pescando. Pedro e André, os dois eram irmãos. Jesus, ele se aproxima daqueles dois e fala: ei, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu fico imaginando aqueles homens, imaginando o seguinte: o que será que Jesus vai nos convidar? Será que vai convidar para um churrasco, para um almoço, para um jantar? E Jesus olha para aqueles homens e fala: eu tenho um convite especial para vocês. A partir de hoje eu quero fazer de vocês pescadores. Eu imagino agora aqueles homens falando: Senhor, nós já somos pescadores, nós já estamos pescando, essa já é a nossa profissão, já temos anos e anos pescando no mar, já conhecemos todos os tipos de peixes, já conhecemos de tudo sobre o mar. Então o Senhor não precisa nos convidar, porque já somos pescadores. Mas eu imagino Jesus olhando para eles e falando: não, a partir de hoje vocês vão ser pescadores, mas diferente, não mais de peixes, mas a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Este é o convite que eu quero vos fazer. Vocês não vão mais pescar nos mares aqui, mas vocês vão pescar agora no mundo. Serão pescadores de homens. E a Bíblia conta que aqueles homens, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouquinho, Jesus encontra mais dois homens, mais dois pescadores. Era Tiago e João. Eles estavam consertando, arrumando as redes. E Jesus se aproxima e faz o mesmo convite: ei, vocês dois, eu tenho também o mesmo convite para vocês. Eu quero que vocês me sigam, eu quero que vocês venham após mim, e eu também vos farei pescadores de homens. E a Bíblia conta que eles largaram tudo e também seguiram a Jesus. Aleluia. Agora, nesta noite, igreja, o convite que Jesus fez para aqueles homens era fazer deles pescadores. Pescadores. Eu creio que nesta noite aqui nós temos pescadores neste lugar, amém? Amém. Não só pescadores de homens, mas também pescadores de peixes. Porque para nós entendermos, para nós sermos bons pescadores de homens, nós também precisamos ser bons pescadores de peixes. Você já parou para prestar atenção nisso? Por que Jesus decide escolher os seus 12, começando com pescadores de peixes? Porque tem tudo a ver com a pescaria de homens, de almas também. Porque nós temos que entender uma coisa, igreja. Existem vários ambientes para os peixes, não é isso? Os peixes, eles podem ficar nos mares, os peixes, eles podem ficar nos rios, tem peixes em lagos, em lagoas, em açudes, né? Então existem vários lugares aonde existem peixes. Da mesma forma que existem mares, rios, lagoas, açudes, também existe no mundo países diferentes, culturas diferentes, existem povos diferentes, costumes diferentes. E nós temos que entender isso, igreja, para sermos grandes pescadores de homens na face da terra, para sermos missionários do Senhor e missionárias do Senhor. Nós temos que entender tudo isso. Assim como existem mares, rios, lagos, existem países, culturas diferentes. Muitas pessoas, elas sonham em ser missionários. Muitas pessoas têm esse desejo de fazer missões. Mas, igreja, fazer missões não é tão simples como muitos imaginam. Fazer missões não basta você querer pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e sair pelo mundo. Eu vou fazer missões pelo mundo. Não é simples assim. Para sermos bons pescadores, bons missionários do Senhor, nós temos que ter conhecimento também do mundo. Temos que ter o conhecimento das nações, dos costumes, dos povos. Porque que muitos às vezes saem por aí para fazer missões, e quando quebra a cara, podemos dizer assim, quando não dá certo, querem até colocar a culpa em Deus.
Ah, mas Deus, eu achei que o Senhor ia ser comigo. Eu saí por aí para fazer a tua obra e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu achei que o Senhor ia me guardar, ia me proteger. Amados, tudo existe a parte de Deus e existe a parte do homem. Nós temos que entender que Deus ele vai cumprir a parte dele, mas nós também temos deveres. E como missionários do Senhor Jesus, para sermos bem-sucedidos nesta obra, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, muitas das vezes, é buscar esse conhecimento, é buscarmos e entendermos melhor sobre o mundo. Nós temos que entender, igreja, que cada país tem o seu costume, tem as suas leis. Então não adianta eu colocar a Bíblia debaixo do braço e sair pelo mundo sem saber os costumes, sem saber o que cada país faz ou deixa de fazer. Graças a Deus que nós vivemos em um país muito abençoado quando se trata de pregar o Evangelho. Graças a Deus que aqui você pode pregar o Evangelho a qualquer hora do dia ou da noite, ninguém vai te perturbar, ninguém vai falar, ei, é proibido pregar o Evangelho. Não, aqui mesmo nós temos ali uma praça, né, chamada Praça da Bíblia. Com certeza já teve muitos cultos ali, muitos eventos ali, e ninguém pode proibir você de ir naquela praça e falar de Jesus. Ninguém pode proibir você de ir na praça dessa cidade e falar de Jesus. Mas tem países por aí que se você chegar numa praça para falar de Jesus, você é preso, você é apedrejado, você é crucificado ali no meio da rua. Então não adianta eu colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para um país desse de qualquer jeito, de qualquer maneira. Chego lá, sou preso, sou morto e vou colocar a culpa em Deus. O pescador, quando ele vai para o mar, ele tem que conhecer aquele lugar. Quando ele vai pescar, ele procura conhecimento daquele lugar. Então, para sermos bons pescadores de Jesus, igreja, temos que procurar isso, conhecimento, entender sobre culturas, entender sobre modos, o que pode, o que não pode. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que ele é missionário. Ele viaja, já viajou vários países. Ele estava passando alguns dias ali em Brasília, e ele conversando comigo, eu fazendo perguntas, né, sobre os lugares que ele já passou, e ele me falando que ele esteve algum tempo na Espanha. E lá na Espanha é o seguinte, lá na Espanha você pode falar de Jesus, mas dentro das igrejas. Você pode falar de Jesus da porta da igreja para dentro, mas você não pode pisar em solo espanhol para falar de Jesus. Você não pode pisar com o seu pé no solo espanhol para falar de nenhuma religião na Espanha. Dentro da igreja você tem a liberdade de cultuar, de exaltar, mas no solo, no chão, no piso, fora da igreja você não pode fazer isso. Já imaginou se eu chego lá e vou lá para o meio da praça e começo a falar de Jesus? Então o pescador ele tem que buscar esse conhecimento, o missionário ele tem que buscar esse conhecimento do campo, dos países, da cultura, das leis. Cada país existe um tipo. Eu não posso pregar o Evangelho na Espanha da mesma forma que eu prego no Brasil. Eu não posso pregar o Evangelho na Itália da mesma forma que eu prego no Brasil. Eu não posso pregar o Evangelho na Índia da mesma forma que eu prego no Brasil. Cada país vai ser uma cultura, cada país vai ser um modo, vai ter alguma coisa que eu tenho que entender isso. Certa vez eu ouvi um testemunho do pastor Terry Osby. Alguém aqui conhece o pastor Terry Osby? Ele já faleceu há alguns anos, foi um dos grandes missionários deste mundo, um pastor americano. E ele conta, o pastor Terry Osby, que quando ele era jovem, 20 e poucos anos, ele tinha esse desejo de fazer missões. Ele já era um pregador muito conhecido no seu país, e a igreja decidiu enviar ele e a esposa para a Índia para fazer missões. Ele conta que ele chegou na Índia, foi para a praça, reuniu algumas pessoas e começou a falar de Jesus. Ele abriu a sua Bíblia e começou a apresentar a Jesus.
começou a falar: olha, Jesus ele salva, Jesus ele cura, olha, Jesus ele morreu por você, Jesus te ama. E ele falou, e ele pregou, e ele gritou, e ele sapateou, e as pessoas não fizeram nada aconteceu. E as pessoas começaram a falar: ei, que livro é esse na sua mão? Que livro é esse? E ele falou: olha, isso aqui é a Bíblia. Esse livro aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E alguém fala: não, isso aí não é a palavra de Deus. E uma pessoa saiu correndo, foi até o seu carro e trouxe um livro grosso, com capa de ouro, chamado Alcorão. O livro lá dos muçulmanos, o Islã, o Deus deles é o Alá. E eles chegaram com aquele livro todo encapado de ouro e falou: isso aqui é a palavra de Deus. Ele não sabia o que responder, porque eles também tinham lá um livro, e eles declaravam que aquele livro também era a palavra de Deus. Ele conta que ele ficou alguns dias na Índia, e nada aconteceu, nenhuma alma se converteu. Ele voltou frustrado para casa, triste, chorando. No dia seguinte ele foi para um culto, uma conferência da igreja dele, viu um missionário de fora, e aquele missionário então começou a falar que tem países que eles só vão crer em Jesus se ele ver sinais. Não vai adiantar você pular, não vai adiantar você sapatear, não vai adiantar você plantar bananeira. Se você não fizer sinais, eles não vão crer na sua palavra. Foi quando aquele pastor Telioso entendeu isso. Ele entendeu a mensagem. Naquela noite ele voltou para casa, passou a noite orando, falando com Deus, e Deus derramou uma unção sobre a vida dele e falou: agora volte para a Índia. Ele então voltou para a Índia, reuniu uma grande multidão na praça e começou a falar sobre Jesus. Mas dessa vez ele começou a falar: olha, eu quero falar de um Jesus que não está morto, mas de um Jesus que está vivo. E se esse Jesus está vivo, ele continua curando cegos, ele continua levantando paralíticos. Se esse Jesus está vivo, ele pode fazer os mesmos sinais que ele fazia antes. E eu vou provar isso para vocês. Não existe nenhum outro Deus que seja capaz de dar vista ao cego. Não existe nenhum outro Deus que faça um paralítico levantar. Mas o meu Jesus, ele pode fazer isso. E depois que ele pregou, ele falou: tragam aqui os doentes, tragam aqui os enfermos. Trouxeram paralíticos, trouxeram cegos. E ele começou a orar, e os cegos começaram a enxergar, os mudos começaram a falar, os paralíticos começaram a pular. E naquele dia, milhares de pessoas se renderam aos pés de Jesus, porque aquele povo viu sinais, aquele povo viu milagres e começaram a crer em Jesus. Tem países que é assim, igreja. Então não adianta você colocar a Bíblia debaixo do braço e sair de qualquer jeito, você não vai dar certo. Você tem que entender a cultura de cada país, você tem que entender os costumes de cada país, você tem que entender aonde você está pisando. O bom pescador, ele tem que entender que existe vários tipos de peixes, não é isso? Existe o peixe com escama e sem escama, não é isso? Existe o peixe de água doce e o peixe de água salgada. Então existem vários tipos de peixes. Existem peixes grandes e existem peixes pequenos. Da mesma forma que existem vários tipos de peixes, existem também vários tipos de pessoas. Existem condições sociais diferentes, condições econômicas diferentes, culturas diferentes. E o bom pescador tem que entender isso. Eu não posso pregar o evangelho para um advogado formado de qualquer jeito, com qualquer palavra, qualquer tipo de linguagem. A forma que eu vou levar Jesus para um arquiteto, para um advogado, é uma. A forma que eu vou pregar para um mendigo é outra. Eu não posso chegar para um mendigo e pregar como se estivesse pregando para um advogado, porque não vai dar certo. Eu não posso usar as mesmas palavras. Eu também não posso chegar para um advogado, para um arquiteto e pregar como se eu estivesse pregando para um mendigo, porque também não vai dar certo. O bom pescador, ele tem que entender tudo isso.
O bom missionário, ele tem que compreender essas diferenças. Ele tem que entender tudo isso para que a obra realmente surja efeito. Por isso, amados, que fazer missões não é algo tão simples como muitos imaginam. Outra coisa que o pescador tem que entender é que existem vários tipos de materiais para se pescar. Pode-se pescar, por exemplo, com anzol, não é isso? Eu sempre gostei de pescar com anzol. Quando eu pescava, quando eu era mais jovem, eu ia para as ostras. Eu sempre gostei de pescar com anzol, porque eu gostava de sentir ali o peixe, né, puxando, correndo no rio. Eu sempre gostei. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem a tarrafa, né? Pega lá a tarrafa, já joga, puxa um monte de peixe. Tem pessoas que não preferem nem o anzol nem a tarrafa, preferem a rede, preferem armar a rede, esperar para o outro dia vai lá, volta, está lá cheio de peixe. Então existem várias armas para se pescar: o anzol, a tarrafa, a rede, não é isso? Da mesma forma é o Evangelho. Existem várias ferramentas para se pregar o Evangelho. Existem várias maneiras de evangelizarmos uma alma. Existem várias maneiras de ganharmos almas para o Senhor Jesus. E a igreja de Jesus precisa estar atenta a tudo isso. A igreja de Jesus precisa saber utilizar de várias armas para ganhar as vidas para Jesus. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários, ele sempre falava sobre isso. Olha, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de ignorante para ganhar os ignorantes, eu me fiz de tudo para ganhar alguns para Cristo. A igreja tem várias armas para pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo no século 21 um tempo muito moderno, o tempo da internet, o tempo das redes sociais. E tem muitas igrejas que não usam essa arma. Tem muitas igrejas que continuam pregando o Evangelho no século 20. Tem muitas igrejas que continuam pregando o Evangelho no século 18, no século 17. Não, nós temos que aprender a agregar aquilo que vai surgindo, aquilo que vai surgindo, as tecnologias, porque tudo pode ser bênção para o Senhor. Eu vejo às vezes muitos falando: olha, a internet é do diabo, olha, o Facebook é do diabo, o WhatsApp é do diabo. Não, igreja, nada é do diabo. Depende da forma que você vai usar. A internet pode ser do diabo se você usar para coisas ruins, mas pode ser uma bênção se você souber usá-la também. Tem muitos países por aí que você não pode falar de Jesus. Tem muitos países por aí que você não pode andar com uma Bíblia na rua. Tem muitos países por aí que você não pode ter um culto como esse numa igreja. Mas como levar o Evangelho a esses países? Está aí a internet. Está aí hoje todo mundo conectado nas redes sociais. Está todo mundo conectado no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Olha aí a oportunidade de falar de Jesus, de enviar uma mensagem, um vídeo, um versículo. De repente o Senhor faz a obra em países onde você não pode ir fisicamente, onde a Bíblia não pode ir fisicamente. Então a igreja, ela precisa se despertar para tudo isso. A igreja precisa compreender o mundo em que estamos vivendo. E a igreja tem que levar o Evangelho, tem que espalhar o Evangelho, independente do material que você possa escolher. Tem muitos que até falam: olha, eu não prego, eu não ganho almas porque eu não tenho chamado para isso. Olha, eu até gostaria de ganhar almas, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não conheço direito a Bíblia, eu não sei falar direito, eu não sei cantar direito. E quem disse que é necessário? Tem casos que é. Como eu já disse, você não pode chegar para falar de Jesus para um advogado de qualquer jeito. Mas você pode convidá-lo para vir à casa do Senhor. Não é necessário às vezes você ter conhecimentos teológicos, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para ser um ganhador de almas. Eu me lembro do jovem que me ganhou para Jesus. Não era um pregador. Quem me ganhou para Jesus não era conhecedor da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não era um obreiro, não. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 anos de idade. Quem me ganhou foi um jovem da mesma idade que a minha.
estudávamos juntos na escola, e certo dia ele chegou até mim e falou: olha, vai começar uma campanha lá na minha igreja, vamos participar? Ele não falou de Jesus para mim, ele não pregou para mim, não, ele simplesmente me convidou: vamos participar da campanha? Eu falei: então vamos, passa lá em casa. Quando foi no dia, ele passou de bicicleta, a gente foi de bicicleta para a igreja. Eram 7 semanas a campanha. Ele falou: olha, na outra semana eu passo novamente lá, tá bom? Eu falei: tá bom. E assim toda semana ele passava. No último dia da campanha eu aceitei a Jesus. Aleluia. Ele não era teólogo, não era conhecedor da Bíblia, nada disso, mas era usado pelo Senhor desta forma. Você pode ser usado. Você tem armas que o Senhor pode usar. Mesmo que você não tenha cursos, não fale bem, não pregue bem, não cante bem, permita que Deus te use. Permita ser um vaso, permita ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Outra coisa importante, o pescador se atender. O pescador ele precisa entender que existem vários tipos de iscas para se pescar. Amém? Não se pode usar a mesma isca para todos os tipos de peixes. O pescador bom ele sabe disso. O pescador ele precisa saber que tipo de alimento gosta o salmão. O pescador precisa saber que tipo de alimento gosta a sardinha. Que tipo de alimento gosta o piau. Que tipo de alimento gosta o mandi. O pescador precisa entender. Cada tipo de peixe gosta de um tipo de alimento. Eu não posso usar a mesma isca e querer pescar todos os tipos de peixe, não. Cada peixe tem uma isca preferida, tem um alimento preferido. Assim também é o Evangelho. Existem várias formas de a gente pregar o Evangelho. Eu não posso querer pregar o Evangelho da mesma forma para todo mundo. Não, eu tenho que entender as pessoas. Eu tenho que entender o meio que eu estou. Eu tenho que compreender o mundo em que estou. Eu tenho que entender tudo isso para que o Evangelho possa ser pregado. Certa vez ali em Brasília eu vi um jovem pregando o Evangelho dentro do ônibus. Sabe? É muito comum na capital, às vezes você está dentro do metrô, chega alguém, se levanta e começa a falar de Jesus, começa a pregar. Às vezes numa praça, um evento, alguém se levanta e começa a falar de Jesus. Às vezes dentro do ônibus, alguém se levanta e começa a falar de Jesus, né? E certa vez eu estava dentro do ônibus, o ônibus lotado de pessoas, e levantou um jovem, e ele começou a pregar, a falar de Jesus, né? Enquanto ele falava de Jesus, as pessoas estavam vindo, as pessoas estavam prestando atenção. Ele começou a falar de Jesus, foi falando, as pessoas prestando atenção, estavam gostando, mas de repente, ele começou a atacar a religião contrária. De repente ele começou a atacar a Maria. De repente ele começou a falar: olha, mas quem morreu por nós não foi Maria, mas foi Jesus, ele que pode salvar, Maria não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí pronto, a confusão foi armada. E quando ele estava falando só de Jesus, estava todo mundo ouvindo. Mas quando ele começou a atacar, a falar mal de Maria, aí uma mulher lá do fundo já levantou: o que você tem contra Maria? Aí já começou aquele bate-boca e aquela confusão dentro do ônibus. Resultado, ele perdeu toda a pregação que ele tinha começado tão bem. Tem muita gente assim. Nós temos que saber como pescar. Às vezes a pessoa tem boa intenção, tem vontade, tem desejo, mas não sabe a maneira correta. Então não adianta só ter desejo, não adianta só ter vontade, não adianta só ter disposição, mas você precisa saber a isca certa, você precisa saber as palavras certas, você precisa fazer a pescaria de forma correta, porque senão você faz assustar os peixes, não é isso? O bom pescador precisa compreender tudo isso, igreja. Existem vários tipos de pessoas no mundo, e para cada tipo de pessoa existe uma abordagem, existe uma maneira de falar de Jesus, existe uma maneira de nós apresentarmos Jesus. Existem pessoas que são desconfiadas no mundo, principalmente
principalmente em capital e cidade grande, onde tem muita criminalidade, né, violência. Se você será mesmo? Tem pessoas que você chega e fala: olha, Jesus vai te curar, e a pessoa: será que vai? Olha, Jesus vai te libertar, e a pessoa: será que vai? Jesus vai fazer isso, e a pessoa: será se vai? Então a gente tem que saber como pregar o Evangelho para essa pessoa. Tem pessoas no mundo que estão decepcionadas com Deus. Você sabia disso? É verdade. E não são poucas, não. Tem milhares de pessoas no mundo que estão decepcionadas com Deus. Muitas, e não são poucas. Muitas pessoas que estão passando por lutas, problemas, e acham que a culpa é de Deus. Certa vez ali em Brasília eu fui visitar uma família muito rica. Uma família que morava numa mansão. Uma velhinha lá dessa família estava com câncer terminal. E eu fui lá visitar essa família. Depois que eu orei pela senhora, pela vozinha, eu estava conversando com o irmão dela. O irmão dela estava muito decepcionado com Deus. E quando eu conversava com ele falava: olha, eu perdi totalmente a fé em Deus. Eu perdi totalmente a esperança em Deus. Eu estou muito decepcionado com esse Deus. Porque se esse Deus fosse bom mesmo, Ele não deixaria minha irmã nessa situação. Foi isso que ele falou para mim. Se esse Deus realmente fosse bom, a minha irmã não estava nessa situação. Uma senhora de 80 anos aí morrendo, agonizando numa cama. Cadê esse Deus que dizem que é amor? Ele falou isso para mim. Existem milhares de pessoas assim no mundo, pessoas que estão decepcionadas com Deus. Como falar de Deus para essas pessoas? Como falar de Jesus para essas pessoas? O bom pescador tem que entender tudo isso, tem que saber como abordar essas pessoas. Tem milhares de pessoas que estão decepcionadas com a igreja, com os pastores, com os líderes. Tem pessoas que você chega para falar de Jesus e ela já pergunta: de qual igreja você é? Se for crente, sai para lá. Não quero nem ver crente na minha frente. Não quero nem saber de igreja. São tudo um bando de ladrões, safados, mentirosos. Tem pessoas que você vai falar de Jesus, vai ser isso que você vai ouvir: eu não quero saber de igreja. Tem pessoas que preferem congregar em casa, preferem cultuar a Deus em casa do que ir à igreja. De tão decepcionadas que elas estão, de tão feridas que elas estão, que elas não querem frequentar mais igreja. Como falar de Jesus para essas pessoas? Tem pessoas que são ignorantes. Tem pessoas que você vai falar de Jesus, ela bota um cachorro para correr atrás de você. Ela dá tiro pro alto para você sair correndo. Ela pega o facão, ela te xinga. Tem países por aí que xingam até Deus. Sabia? Tem muitos países por aí que eles têm costume de xingar a Deus. Xingam a Deus de todo nome que você possa imaginar. Tem países assim. Você pode achar um absurdo xingar a Deus. Sim, xingo a Deus de todo nome horrível que você possa imaginar. Como falar de Jesus para essas pessoas? Tem pessoas por aí que são conhecedoras, instruídas em seus dogmas, em suas seitas. Tem pessoas por aí que, se você chegar para falar de Jesus, às vezes até mais fácil ela converter você na religião dela. Se você não tiver filho com Jesus, tem crente que balança. Tem crente que acaba até indo para a religião dela. Então fazer missões, igreja, não é algo tão simples como muitos possam imaginar. Tem pessoas teimosas, tem pessoas simples, tem pessoas também boas, né? Tem pessoas que você chega, ela abraça você, ela recebe bem você. Você tem que saber também como conduzir o Evangelho para esse tipo de pessoa. Então, igreja, missões é isso. Não é tão simples, mas é possível fazer. Se você deixar Jesus te usar, se você procurar o conhecimento necessário, se você procurar realmente se preparar
Você pode ser um grande pescador de homens na face da terra. Você pode ser um grande ganhador de homens, um grande ganhador de almas, se você deixar que Jesus te ensine e se você também se esforçar, fazer a sua parte. O Senhor, Ele vai te usar. E eu creio que o Senhor tem obra nesta igreja, que o Senhor vai preparar nesta igreja grandes pescadores, que o Senhor vai preparar nesta igreja grandes missionários, grandes missionárias, para fazer a obra dele, não só nessa cidade, mas nesse estado, não só nesse estado, mas também nessa nação, e não só nessa nação, mas também nesse continente, e não só nesse continente, mas também em todo o mundo. O Senhor tem homens, mulheres, para fazer uma grande obra na face da terra. Aleluias. Então vamos ficar em pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus.